Abra sua Bíblia junto com a minha, no livro de João. João, capítulo 2. João 2, a partir do verso 1. João 2, verso 1. E a palavra do Senhor vai dizer assim para mim e para você: e ao terceiro dia fizeram uma bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos servos: fazei tudo quanto eles vos disserem. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e cada uma delas cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: encheis de água. E encheram de água essas talhas, e encheram até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, e bem que os sabiam os servos que tinham tirado água. Chamando ao mestre Sala, o esposo, disse-lhe: todos os homens põem primeiro o vinho bom, e quando já têm bebido bem, então o inferior. Mas tu, agora, o bom vinho, mas tu guardaste até agora o bom vinho. A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus? Irmãos, olhando para esse contexto, onde Jesus foi convidado junto com seus discípulos para participar dessa boda, desse casamento. E a história vai dizer que o vinho acaba. O vinho acaba, a mãe de Jesus fala para ele: o vinho acabou. Naquela época seria uma vergonha para aquela família, para aquele casamento que estava começando. Então a mãe de Jesus insiste para que ele faça alguma coisa. A mãe de Jesus, ela pede para que os servos sigam a ordem que Jesus vai dar. Jesus pede para que os servos encham aquelas talhas com água. Todos eles enchem aquelas talhas com água. A palavra vai dizer que eles enchem até em cima, 6 talhas daquela com água. Vou dizer que cada talha daquela lá, praticamente elas cabiam de 75 litros a 120 litros de água. E isso era utilizado para a purificação dos judeus. E eles enchem até em cima, todas elas. Só que olha que interessante, eles enchem com água. O milagre sobre aquele água se transformar em vinho não acontece de imediato. Eles enchem com água. A palavra vai dizer que o Senhor Jesus não orou sobre aquelas talhas, não pediu para que o Senhor transformasse elas em vinho naquele momento, mas ele deu uma ordem para os servos: pegue e vai servir essa água ao mestre Sala. Então, quando eles estão caminhando,
o milagre veio. O milagre não veio de imediato. O milagre não veio naquela mesma hora. Mas enquanto eles obedeciam e caminhavam para aquilo a qual o Senhor tinha ordenado, o milagre acontece. A obediência daqueles servos e obedecer uma ordem do Senhor Jesus, simplesmente leve a água ao mestre de salas. É nesse percurso de caminhar sem entender e sem questionar que o milagre vem. Muitas das vezes eu e você queremos que o milagre aconteça de imediato, mas o Senhor tem uma forma extraordinária de trabalhar. Esse foi o primeiro milagre de Jesus, transformando a água em vinho. A obediência daqueles servos, confiando, mesmo eles sabendo que eles tinham pegado água, mas eles obedeceram uma palavra, e obedecendo a palavra, o milagre acontece. Como que vocês acham aquele servo que estava levando uma taça com água para o mestre de salas? Como é que você acha que aquele homem estava? Porque ele estava indo servir na cabeça dele água, porque ele tinha colocado água, e ele foi caminhando, até entregar. E quando ele entrega, aquele homem bebe, o que era água se transformou em vinho. E não foi qualquer vinho, foi o melhor vinho. Aleluia. A palavra nos diz que foi o bom vinho, o melhor vinho que o Senhor transformou. Aleluia. A obediência, sem questionar, e simplesmente caminhar pela ordem de Jesus, faz com que o milagre aconteça. Aleluia. Eu e você às vezes não caminhamos. Às vezes o Senhor nos dá uma ordem. Em vez de nós darmos um passo, a gente, sem sair do lugar, começamos a questionar um monte de coisa. E não damos o nosso primeiro passo de fé. E a falta do primeiro passo de fé faz com que a bênção do Senhor não venha. Porque se Deus já me deu uma ordem, dizendo para mim, vá. Porque Ele se responsabiliza. É Ele que vai te dar a sua bênção no caminho. Deus não vai te dar a sua bênção de imediato. Deus ele quer ver se você está na obediência, quer ver o tamanho da sua fé, para que Ele possa te abençoar. Você acha que foi fácil para Abraão? Abraão, sai da tua terra. Sai da tua terra, Abraão, que eu vou te fazer por pai de nações. E se Abraão ficasse parado naquele lugar, ia acontecer alguma coisa? Não. Abraão começa a caminhar, e a partir do momento que a jornada de Abraão, que ele vai caminhando, vai confiando, obedecendo a voz do Senhor, ele vai se tornando o pai da fé. Tudo aquilo que Deus falou que ia acontecer, conforme a obediência dele, acontece. Conforme a determinação, a perseverança dele, vai acontecendo. As bênçãos do Senhor vai derramando na minha vida e na sua vida, conforme a nossa perseverança. Nós começamos a obedecer, começamos a caminhar, o milagre não vem, eu paro. Eu ainda preciso continuar caminhando, eu preciso continuar obedecendo, eu preciso continuar sendo perseverante, porque se eu não tiver perseverança, o Senhor não vai abençoar. O Senhor quer ver até onde você vai. Aqueles homens, eu tenho certeza que eles tiveram medo de levar aquela água, porque aquele homem queria receber era vinho, não água. Agora eu estou levando água. Você acha que aquele homem não estava com medo em levar uma água, sendo que aquele homem queria vinho? Mas conforme a obediência dele, o Senhor transformou água em vinho. Glória a Deus. Então a bênção do Senhor não está no início.
A bênção do Senhor, muitas das vezes, ela está lá no final. Mas para isso você precisa caminhar. Não adianta pedir algo para o Senhor e cruzar os braços, achar que Ele vai derramar sobre a sua vida. Se você não tiver uma constância de obediência, de perseverança, a bênção do Senhor não vai ser derramada sobre a sua vida. Você precisa estar em constância, obediência. Você precisa estar em uma constância de perseverança. Porque senão o milagre não vem. Senão o milagre do Senhor não vem sobre a minha vida e sobre a sua vida. Vocês lembram de Paulo? Paulo foi encontrado por Jesus no caminho. Enquanto caminhava para perseguir os filhos de Deus, Jesus encontra ele no caminho. E aquele que era o maior perseguidor dos filhos de Deus se torna apóstolo. É no caminho que o Senhor encontra eu e você. É quando nós começamos a caminhar. Nós não podemos perder o primeiro amor, onde transforma a sua vida, te levanta e te coloca de pé. Porque foi no primeiro amor que te levantou e te colocou de pé. Foi numa mensagem como essa, foi numa igreja, em algum lugar foi no primeiro amor que o Senhor tocou no seu coração, levantou, acendeu aquela chama. É nesse primeiro amor que você tem que se agarrar e começar a caminhar. Aleluia. Não perca o primeiro amor, mas também não se agarre somente nele. Porque se você se agarrar no primeiro amor que o seu coração tocou, se encheu naquele dia, e achar que é somente isso, não. É muito mais. Você precisa agora ser obediente, perseverante e ter fé, porque Deus falou que vai fazer. Aleluia. E se Ele disse que vai fazer, tenha certeza que vai. A transformação da minha vida e da sua vida é somente através da nossa obediência e perseverança. O Senhor é aquele que abre porta e fecha porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas Ele é o nosso caminho. E para que você entre no caminho, vai existir portas que Ele vai ter que fechar. E você não gosta que Ele feche a porta. E você fica irritado quando Ele fecha a porta. Você se entristece quando Ele fecha a porta. Porque é o seu coração que quer aquela porta aberta, mas não é o coração do Senhor. Não é o desejo dele para você. Você quer a porta aberta e ele está fechando, para poder preservar você, para poder orientar você. Esse é o caminho. Porque Deus faz isso comigo com você. Ele vai fechar a porta, mas no momento certo Ele também abre a porta. Ele abriu a porta, você começou a caminhar, daqui um pouquinho aparece outra porta fechada. É para cá, não é para cá. É essa estratégia que o Senhor vai usar comigo e com você sempre. Sempre vai ser assim. Nem todas as portas que você quer, o Senhor vai te dar. O Senhor vai dar a porta que Ele quer para você. E tenha certeza que a porta que Deus vai te dar é melhor do que a que você quer. Glória a Deus. Não entre com a sua força e com a sua vontade naquilo que você quer. Não faça um negócio que o seu coração está cheio querendo fazer. Não dê nenhum passo da sua vontade. Mas olha o Senhor, Senhor, eu quero. Mas é isso que o Senhor quer para mim? Eu quero, Senhor. Meu coração está ardendo que eu quero. Mas o Senhor está no negócio, o Senhor vai comigo, porque se tu não for, fecha a porta. Simples assim, fecha a porta. Faça alguma coisa, mas fecha a porta. Se o Senhor não for, eu não vou. Não faz sentido eu ir sem o Senhor, porque lá na frente você vai pedir que Ele volte. Então não faz sentido caminhar pelo caminho onde Deus não está. E nós precisamos caminhar com Deus, porque não tem nada que vai parar o Senhor quando Ele está na frente. Aquele povo marchava no deserto. A perseverança deles
E conforme foram caminhando, o Mar Vermelho se abre, porque eles continuaram caminhando. Às vezes você começa a caminhar e o mar está na sua frente. Está tudo fechado. Não tem lugar para você ir. Você está vendo somente o mar, está fechado, está bloqueado. Mas a partir do momento que você coloca o primeiro passo de fé, confiança, o mar vai se abrindo. Tudo vai se abrindo e você vai passar por terra seca. Mas você precisa confiar no Senhor. Você precisa ser muito obediente. A obediência e a perseverança vai nos fortalecer na nossa fé. Porque se o milagre não vem, nós entristecemos. Se o milagre não acontece quando nós queremos, nós entristecemos muito. Porque quem é que não quer orar e o milagre acontecer? Quem é que não quer pedir e acontecer? Todos nós queremos. Mas Deus ele tem uma forma extraordinária de trabalhar na minha vida e na sua. Eu não sei com você. Mas Deus só trabalha a partir do momento que a gente começa a caminhar. Deus só trabalha na minha vida a partir do momento que eu começo a me relacionar um pouco mais com Ele. Começo a ter um pouco mais de perseverança. Começo a largar as coisas de lá e me entregar para cá. Agradecendo a Ele pela porta que se fechou. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque nós mais murmuramos do que agradecemos. Nós mais reclamamos do que clamamos. Nós precisamos mais clamar do que reclamar. Porque é através do nosso clamor que Deus abençoa. Não é através da sua reclamação. Não é através da sua reclamação. A sua reclamação só vai atrasar muito mais a sua bênção. Quanto mais você reclama, murmura, mais espaço você abre. E mais distante você fica do Senhor. Porque Deus não está num relacionamento de reclamação, de murmuração, de questionamentos. A única coisa que eu e você precisamos fazer é perguntar: Senhor, você está no negócio? Se o Senhor está, eu vou. Existem formas de falar com Deus e perguntar para Ele. Mas reclamar, às vezes colocar o Senhor contra a parede, que já vi pessoas fazer isso, não. Não é assim. Deus, Ele sempre está com você. Por isso que o Senhor Jesus, quando disse: eu vou ao Pai, porque é preciso que eu vou. E quando eu for, eu vos valei e mandarei o Consolador, o Espírito Santo do Senhor. Ele não nos deixou só, mas foi necessário Ele ser crucificado. Foi necessário para nos libertar, nos trazer ao Pai, nos colocar mais junto e nos dar esse livre-arbítrio, eu e você, a nos ligar a Ele. Aleluia. Olha para vocês verem o quanto é interessante. Vocês lembram dos dois discípulos de Jesus que estavam retornando para Emaús após a crucificação? Dois discípulos de Jesus vêm pelo caminho conversando entre si, triste, cabisbaixo. Por quê? A esperança dele, daquele povo, estava em Jesus Cristo. Agora ele está crucificado, morto. Aqueles dois homens estão desolados, estão tristes. E eles voltam conversando entre si. E acredito que eles estão perguntando um para o outro: o que vai ser de nós agora? O que nós vamos fazer? Aquilo que nós achamos que ia salvar nós, agora está morto. O que será de nós? A tristeza invade o coração daqueles homens que vão pelo caminho entristecido.
Mas a palavra do Senhor vai dizer que um homem se aproxima e começa a caminhar com eles. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o coração daqueles dois homens ardia e se alegrou. E conforme eles foram caminhando, não vendo o rosto do Senhor, mas o coração deles queimava, ardia, e aquela tristeza que existia, já não existia mais. Jesus vai falando aqui de Deus sobre esperança, sobre graça. E aqueles homens, ao partir do pão, vai dizer que aí que eles foram ver a face do Senhor. Mas foi no caminho que Jesus encontrou dois homens de coração entristecido, sem esperança, que Jesus mudou. O coração ardia. A alegria voltou sobre eles. A esperança voltou sobre aqueles corações, que ao mesmo tempo que eles chegaram, eles retornaram para dar notícia. Nós vimos o Senhor. Nós caminhamos com o Senhor. A esperança está no Senhor. A nossa confiança precisa estar em Cristo. Aleluia. Não tem outro lugar. Não tem outro lugar. É a nossa obediência, é a nossa fé, é a nossa perseverança que vai fazer com que a bênção do Senhor seja derramada sobre a minha vida e sobre a sua. Não tem outro jeito. A tristeza daqueles homens foi embora, porque no caminho o Senhor foi enchendo os corações. Às vezes nos nossos caminhos nós vamos estar desse jeito, triste, abatido, oprimido, mas isso não impede que eu continue caminhando. Isso não pode parar eu de continuar caminhando. Eu preciso continuar caminhando, mesmo estando oprimido, entristecido. Eu preciso continuar caminhando. Aqueles dois homens continuaram caminhando, e o que era tristeza, o que era dor, daqui a um momento já se tornou em esperança, já se tornou em coração cheio, forte, esperançado. Então nós precisamos obedecer, nós precisamos estar na perseverança, mesmo que seja algo tão inútil. Às vezes é inútil, às vezes o que o Senhor às vezes pede até para você fazer. Aos seus olhos pode ser, aos seus olhos. Para aqueles homens encher todas aquelas talhas de água, eles precisavam de vinho, eles não precisavam de água, eles encheram. Aquele homem pegar um pouco e servir alguém com água, foi uma coisa simples, que para ele não estava nem vendo o que iria acontecer. Era uma coisa tão simples, que eu acredito que ele, com medo, ele fez no automático, falando: não, se acontecer alguma coisa, vai dar problema para o esposo, é o dono da festa. Eu sou somente um serviçal, estou somente no levar. E quando ele entrega para o mestre aquela taça com água, e o mestre chama o esposo, aquele servo, sabendo que ele tinha colocado água, eu acredito que aquele servo acho que foi o primeiro a sair até de perto, porque falou: vai dar ruim. Porque o mestre de sala naquele momento ele não tinha dito nada, simplesmente falou: mande chamar o esposo. E quando ele chama o esposo, que o esposo chega, ele elogia o vinho. Ele diz que esse é o melhor vinho. É o melhor vinho. A obediência e a perseverança daqueles homens faz com que a bênção chegue.
sobre aquele ambiente. Aleluia, Deus. A sua obediência e a sua perseverança vai fazer com que a bênção chegue no ambiente. Pode ser em qualquer ambiente, irmão. Pode ser no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. Pode ser em qualquer ambiente. A bênção vai chegar. Aleluia, Deus. Porque se tem uma coisa que Deus faz, é derramar a bênção dele sobre a minha vida e sobre a sua. Glória a Deus. Meu servo bom, fiel, obediente. O Senhor nunca vai desamparar o seu filho. Mas eu e você, nós precisamos estar nessa obediência, acreditando que por mais que seja muito simples, o que o Senhor pediu para mim e para você fazer, nós precisamos fazer. É simples aos seus olhos? Faça. Deus tocou no seu coração? Faça. Talvez é muito simples para você levar um litro de leite com a vizinha. Talvez seja muito simples. Mas Deus tocou no seu coração? Será que aquela vizinha, com aquele monte de filho, realmente não está precisando de um litro de leite? Para você é simples. Mas se Deus mandou você levar, leve. Porque com certeza o simples seu pode acender a chama de alguém. Pode levar a vida, restauração. Glória a Deus. É simples para você. E não te custa nada. Então o Senhor vai trabalhar no simples, mas Ele também vai trabalhar no impossível. Às vezes o Senhor vai te mandar fazer algo que você não tem estrutura, você não tem nada, você não tem ferramenta, não tem nada. Verdade. Mas o Senhor mandou você fazer. E se o Senhor te mandou você fazer, então comece a caminhar. Porque à medida que você vai caminhando, as ferramentas, as portas, tudo que você vai precisando, o Senhor vai te dando no caminho da obediência. É no caminho da obediência e da perseverança que o Senhor vai te dar. Aleluia, Deus. Abraão, sai da tua terra. Para onde eu vou? O Senhor não respondeu. O Senhor não respondeu. Só mandou sair. Então se Ele falou para eu poder sair, opa, eu preciso sair. E foi na obediência de Abraão que as bênçãos começaram a acontecer. Então se Deus dá uma palavra, eu preciso obedecer. Eu preciso obedecer. Mesmo que vão se levantar, mesmo que vão vir com chacota, vão te perseguir, vão falar que você está ficando doido, porque você está obedecendo. O Noé foi criticado, foi chamado de doido, você é louco. Está construindo essa arca, um monstro. E o Senhor chegou para Noé e disse: construa uma arca. Ela vai ter tantos covados para cá, tanto para cá, altura tanto, para lá e para cá. Vou construir com o quê? E o Senhor foi falando e foi instruindo Noé. A sua família ajudou ele a construir. E aquilo que muitos criticaram, zombaram dele, quando veio o dilúvio, todo mundo quer participar, todo mundo quer entrar. E é assim na minha vida e na sua vida. Às vezes vão te criticar pelo que você está fazendo. Às vezes vão se levantar pelo que você está fazendo. Mas foi Deus que pediu para você fazer? Foi Deus que te deu a ordem para você fazer? Então a minha palavra para você não pode ser maior do que a palavra de Deus. Aleluia, Deus. Se Deus falou para você fazer, faça. Você precisa ter a confiança que Deus vai estar no negócio. Porque Ele já está. Aleluia. Porque quando Ele manda você fazer, Ele já está. Glória a Deus. A bênção dele já foi lá na frente. Mas você precisa obedecer aqui. Se você não obedece, não tem como.
você chegar até na bênção. Você precisa obedecer. Confiar que Deus vai te dar o melhor. Aleluia, Deus. Deus vai te colocar em lugares altos. Deus vai te colocar em lugares onde você não pode ir. Com a tua força, com o teu conhecimento, você não pode ir. Mas Deus vai te colocar nesses lugares. Deus vai te levar em lugares para você levar vida. Deus vai te colocar em lugares onde você vai levar restauração. O seu testemunho é restauração sobre muitas vidas. O que você vive hoje vai transformar a vida de muitos lá na frente. Nós somos testemunho vivo daquilo que Cristo faz em nós. Aquilo que Cristo faz na minha vida e na sua vida, nós somos testemunho. Por onde é que você anda? Você é testemunho. Pessoas olham para você e falam: esse daí não acredito. Não vão acreditar, não vão entender nunca. Só quando virem para cá, vai falar: não, Deus pode mesmo, Deus faz. Deus é extraordinário, Deus faz, Deus muda. Aleluia. Mas você precisa se manter forte. Porque se você pegar uma outra palavra que não seja a de Deus e começar a caminhar nessa outra palavra, nessa outra direção, você vai ter um problema muito grande. Você vai ter que parar e recomeçar. Não sabe para onde ir? Sabe aquele cantinho que você gosta de ficar? Sabe aquela árvore que você gosta de ficar sentado, fechar os olhos e orando? Quando você não sabe para onde ir, vai para esse lugar. Se você não sabe para onde ir, para e vai para esse lugar. Porque eu tenho certeza que assim como eu tenho um lugar onde eu gosto de ficar e falar com o Senhor, você também tem. Então vá para esse lugar. E fala: Senhor, eu só vou sair daqui quando o Senhor der a direção. Porque se o Senhor não vai comigo, eu não vou. Eu preciso que o Senhor vá comigo. Nós temos esse lugar. Todos nós temos esse lugar. Às vezes é simplesmente fechar os olhos, sentar em um lugar e olhar para dentro de nós. E respirar bem fundo. E por volta de 30 segundos você já sabe onde você vai dar o seu passo. Mas você precisa entrar nesse lugar. Nesse lugar de obediência. Nesse lugar de perseverança e de fé. Acreditando que enquanto eu estou caminhando, trabalhando, o Senhor está movendo. O Senhor está fazendo. O Senhor está transformando. Eu não estou vendo nada, mas eu creio que o Senhor está fazendo. Eu não estou sentindo nada, mas eu creio que o Senhor está fazendo. Glória a Deus, Senhor. O Senhor está fazendo na minha vida e na sua vida. Por mais que você não veja, o Senhor sempre vai fazer. Só que você só vai ver quando você chegar lá no final. Às vezes você vai chegar no final cansado, oprimido, mas você chegou no final. E a bênção do Senhor, quando ela derrama lá no final, vai te dar força, vai renovar suas esperanças, vai te levantar de novo, vai te dar ânimo, para que você continue caminhando. Porque não é porque a bênção chegou que eu tenho que parar de caminhar, jamais. A bênção do Senhor somente é um start de força, de fortalecimento, dizendo: filho, continue. Não pare. Continue caminhando. Porque se eu te der essa bênção, tem mais pela frente. Somente continue caminhando. Não tem outro jeito. É somente através da obediência do Senhor. É somente caminhar, se posicionar. Nós ouvimos louvores aqui nessa noite falando que eu tenho um chamado. Sim,
Você tem um chamado. Todos nós temos um chamado. Mas se eu não me posiciono para esse chamado, nada vai acontecer na minha vida. Eu preciso me posicionar para esse chamado. Eu preciso me entregar para esse chamado. Para que Deus venha fazer a transformação na minha vida. Talvez Ele não vai fazer na minha vida, mas através de mim Ele vai derramar sobre alguém. Talvez demore muito para Ele fazer na sua vida, mas Deus está usando você para derramar sobre a vida de alguém. Talvez não está acontecendo nada na sua vida, mas Ele está usando você para fazer. Você acha que a restauração do seu casamento, que aos olhos dos outros não tinha jeito, Deus restaurou, trouxe tudo novo, colocou tudo novo? Deus está dizendo: filho, da mesma forma que eu restaurei o seu casamento, ajude outros casais a transformar os casamentos deles também. É isso. O que Deus faz na sua vida e transforma a sua vida, você tem autoridade para fazer e ajudar outras pessoas. Porque o que Ele faz na sua vida é isso, Ele nos dá autoridade, nos capacitar para que nós possamos ajudar outras pessoas. Não faz sentido somente o Senhor abençoar eu. Ele quer que eu abençoe outras pessoas, que eu ajude outras pessoas. Que eu faça aquilo que Cristo fez para mim. Da mesma forma que Ele me salvou, eu preciso salvá-lo. Da mesma forma que eu vi uma porta aberta, um caminho onde eu estou trilhando, eu preciso trazer pessoas para trilhar esse mesmo caminho. É isso que Cristo quer de mim, é isso que Cristo quer de você. Amém, igreja? Amém. E essa foi a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Espero que tenha falado com cada um de vocês. E as palmas que engrandecem o nome do Senhor.